A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E mais um dia, são 3h30, 21 de julho, terça-feira, aqui em São Paulo, glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus, ele tem uma palavra ao meu e ao teu coração, glória a Deus. Meus irmãos, hoje a palavra está em Marcos capítulo 7, versículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. São versículos curtos para nós entendermos a palavra de Deus, que diz assim: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa. Os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola, e ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no teu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Uau, que palavra, meus irmãos! Que palavra foi essa? Jesus, ele ensinando não só os discípulos, mas todos os fariseus e os escribas que estavam naquele local. Por quê? Porque antigamente eles não entendiam a palavra de Deus. Eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Por que não entendiam? Olha só um momento crucioso. Por que eles não entendiam a palavra de Deus? Porque eles não andavam na palavra de Deus. Porque se eles andassem realmente nas escrituras sagradas, principalmente que eles adoravam Moisés, porque eles eram mosaicos, principalmente se eles acreditassem, se eles entendessem a palavra de Moisés, eles acreditariam o que Jesus estava dizendo. Meus irmãos, naquela época, Jesus ele veio para pregar o que estava pregando, ou seja, ele veio para despregar o que eles estavam pregando. É no dia de hoje. O dia de hoje nós temos que despregar o que estão pregando por aí, porque o que estão pregando por aí são apenas vitória. O que estão pregando por aí é um Cristo onde aceita tudo, que está tudo bem, que ele só dá vitória, que Cristo é amor, Cristo é isso, isso e aquilo. Meus irmãos, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor dos exércitos, aquele que está no céu, que manda em todas as coisas. E no início, ele estava com Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez, porque ele é a palavra, ele é o verbo, o primeiro verbo que saiu da boca de Deus, ele é a palavra. Então ele estava ensinando não só os discípulos, como os fariseus. Por quê? Porque eles tinham uma certa tradição, porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E eles foram reclamar para Jesus. Falou: seus discípulos não estão lavando as mãos. E Jesus disse e falou assim: ora, o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. E Jesus deu uma apertadinha neles, porque eles eram hipócritas. Aí ele falou assim: bem dizia Isaías, hipócritas.
porque vocês fazem a lei para os homens, mas vocês mesmos não cumprem as leis. E ele falou do pai e da mãe: honra-te o teu pai e honra-te a tua mãe, porque virá dias prolongados na sua vida. Mas se ele disse essa palavra da Escritura, porque eles não estavam honrando pai e mãe. E diziam que se falar contra o pai e a mãe, isso é oferta a Deus. Ou seja, eles estavam distorcendo a palavra, igual acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje eles pegam um versículo isolado e coloca para toda a congregação, para todas as pessoas ouvirem como se fosse a pura verdade. Por quê? Porque eles não têm o contexto, eles não têm a situação do momento, eles não têm a palavra, eles não têm o Espírito Santo de Deus para que vos introduzem a verdade. Meus irmãos, a verdade tem que ser dita. Hoje em dia, muitos deles não precisam mais do Espírito Santo. Muitos deles têm o seu próprio entendimento. O seu próprio entendimento no coração. É o que diz a palavra aqui, ó. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Como diz lá em Jeremias, o coração ele é perverso e enganoso. Mas, uns versículos antes, Deus em Jeremias diz também que ele sonda os pensamentos e ele esquadrinha o coração. Porque Jesus ele conhece o pensamento, ele conhece o coração de todos. E ninguém há de escapar no juízo final. Porque o Senhor, ele sabe todas as coisas. Aqui em casa nós sabemos que ele sabe todas as coisas. E tudo que acontece é permissão dele. Pode não ser a vontade dele, mas é permissão. Ele permite que as coisas aconteçam. Para quê? Para ensinar, para abençoar, ou até mesmo para repreender e fazer com que aquela pessoa ela reconheça os erros para que não possa errar mais. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é tudo em nossas vidas. Então nós temos que ler as Escrituras, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento. Mas hoje em dia, ninguém mais quer o entendimento do Espírito Santo. Hoje em dia todos querem o teu próprio entendimento, ou seja, somente o teu coração é que está te guiando. Isso hoje em dia. Porque Jesus diz, não é o que entra. Você pode comer, meus irmãos, o que for, que se achar gostoso, você coma, mas não é o que entra em nós, mas sim o que sai. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Satanás, quando foi expulso do céu, ele criou um próprio sentimento que saiu de dentro dele. Saiu de dentro dele um sentimento. Esse sentimento fez o pecar e fez se rebelar contra Deus e foi expulso do céu. Esse sentimento é o mesmo sentimento que nós temos, porque a raiva, a ira, o pecado, tudo sai do quê? Do coração. E como sai do coração? É aquilo que você vive. E como é que você vive? Acreditando em coisas que não vai te fazer bem. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se a pessoa não ouve a palavra de Deus e ouve outra coisa, essa outra coisa que não é a palavra de Deus, ela vai entrar no teu coração, se firmar e dentro do coração ela vai causar uma ebulição, ela vai causar algo tão forte, tão diabólico que vai sair do coração. Então, o que está no coração, que sai para fora, isso sim condena o homem. Olha só, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Porque a boca fala o que o coração sente. O que você fala para uma pessoa agora é o que você está sentindo no teu coração. O sentimento, a personalidade que você tem com uma pessoa é essa personalidade que você acha dessa pessoa. Se você trata uma pessoa de uma forma,
É essa personalidade, é o teu coração que está jogando a tua mente, o teu cérebro, para que você possa enxergar aquela pessoa de acordo com o teu coração. Se você trata uma pessoa má, é o teu coração tá achando que aquela pessoa é má. Se você trata uma pessoa boa, porque você tem bons frutos no coração. Se você trata todos iguais, como é de ser, que é o verdadeiro, o certo, é tratar todos iguais, com benevolência, tratar com amor, tratar com humanidade, tratar com respeito e delicadeza e alegria no teu coração. Quer dizer que você tem alegria no coração. Mas a partir do momento quando você trata uma pessoa de mau humor, é porque o seu coração está amargurado. Meus irmãos, o coração reflete a imagem da pessoa. O coração, ele reflete. O que está no coração é o que está refletindo para você. Só que muitas vezes você não enxerga, você não quer enxergar que o teu coração está amargurado e está te transformando em uma verdadeira amargura. Glória a Deus. Meus irmãos, que palavra! O Espírito Santo de Deus, ele está nos dizendo nesse momento. Ele está nos dizendo nesse momento, o que você guarda no teu coração é o que reflete você por fora. Então, tudo que é ruim, ele sai do coração. Glória a Deus. Meus irmãos, que palavra foi essa? Essa é uma palavra diretamente do trono do céu. Agora, se você ouve coisas boas, se você ouve a palavra de Deus, você adquire fé. E você adquirindo fé, você tem o Espírito Santo. E tudo que sair de dentro de você será frutos saudáveis, duradouro para todo sempre. E esses frutos, ele vai se multiplicar. Lembra que Jesus diz? A árvore se conhece pelos frutos. Se você tem bons frutos, porque a árvore é boa. Porque uma árvore má, ela não produz frutos bons. E uma árvore boa, ela não vai produzir frutos maus. Oh, glória a Deus. Alabassuri canta, alabassubia. Que palavra, meus irmãos. Eu estou impactado com a palavra de Deus. Porque quando o Espírito Santo, ele te usa, quando o Espírito Santo, ele fala através de você, boas palavras saem do teu coração. Se o Espírito Santo, ele te guia, se você é guiado pelo Espírito Santo, porque você é filho de Deus, porque é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que foi aqui deixado por Jesus, porque Jesus, quando foi crucificado, Jesus disse, eu vou, mas vem o Consolador, e esse Consolador que está em nossos corações, porque aquele que deixa o Consolador entrar em nossos corações, aquele que deixa o Consolador te guiar, esse Consolador, ele vai fazer o milagre na tua vida. Qual é o milagre? Transformar a tua vida em Jesus, porque quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque a palavra proclamada pela boca, através do Espírito Santo, essa palavra, ela vai entrar em você, como diz as Escrituras, a palavra é uma espada de dois gumes, porque ela vai entrar no íntimo da alma e do Espírito, ela vai arrancar tudo que não serve e vai deixar somente a vontade de Deus, que é amor, justiça e paz. Eita glória, meus irmãos, de onde sai tanta palavra? É o Espírito Santo de Deus, ele que nos guia para fazermos o melhor, para fazermos a vontade de Deus. Aleluia. Meus irmãos, estou regozijando nessa palavra, porque essa palavra, ela é digna de toda aceitação. Como diz Jesus, em verdade, eu vos digo que toda palavra ociosa que sair do homem, o homem dará conta no juízo final. Mas toda a palavra proferida pelo Espírito Santo de Deus, ela vivifica. Jesus mesmo diz isso. Ela vivifica os vossos corações, porque multiplicai o pão de cada dia.
Aleluia, meus irmãos, esse pão, ele está sendo multiplicado nesse momento, porque Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão. O pão que desceu do céu, verdadeiramente. Jesus diz, eu sou comida, a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Aquele que se alimentar da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Oh, glória! Meus irmãos, o que Jesus está dizendo nesse momento através do Espírito Santo de Deus? Aquele que consome a palavra de Deus, aquele que consome a palavra de Deus, ele tem a vida eterna. A vida eterna, ela é grátis. A vida eterna, ela é graça. A vida eterna, ela é maravilhas do fruto do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele produz frutos, paz, gozo, longanimidade, benignidade, temperança, amor, caridade para todos. Então, o que sair do teu coração é o que o coração está cheio, porque uma árvore que tem bons frutos, sai palavras boas do teu coração, mas a árvore que tem maus frutos, a palavra de rancor, a palavra de ódio, a palavra de tudo. E o que você enxerga a pessoa através do teu coração, é o teu coração que vai refletir o que você é verdadeiramente, porque a palavra não entrou nesse ser humano. Por quê? Porque ele é amargoso, ele deixou o amargo entrar e ele está pensando que ele tem alguma coisa por ter sido crente há tantos anos, não, mas a palavra já saiu, o amargo entrou e não sai mais. Quem pode fazer sair? Você mesmo, porque a graça te alcançou e a graça, ela está aberta para todos. Se a pessoa quer realmente fazer os frutos do Espírito Santo de Deus, a própria pessoa, ela tem que tirar toda a amargura que ela tem no coração e deixar a palavra de Deus entrar. Tem que deixar o Espírito Santo fazer a obra e assim ser transformado. Porque se a pessoa, ela pode ser crente há muito tempo, mas se ela é amarga, porque a palavra não entrou e ela não foi transformada. Isso nas línguas, nas línguas espirituais, o que quer dizer? Você tem que nascer de novo. É igual Cristo diz a Nicodemos, nasça de novo, se liberte, porque ainda não foi liberto. Oh, glória a Deus, é a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus, porque ele nos intercede com gemidos inexprimíveis. Porque tudo que nós temos, o Espírito Santo, ele sente. Se nós temos alegria, o Espírito Santo é alegre. Mas se nós temos a amargura, o Espírito Santo, ele geme por você, porque ele intercede. Porque todos nós temos, presta atenção, todos, seja bom, seja mal, todos nós temos acesso a Deus. E todos nós temos acesso ao Senhor, ao Todo-Poderoso, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. E o Senhor, Espírito Santo de Deus, o ser mais sábio de todo o nosso entendimento. E olha que o nosso entendimento, ele não é nada. O Espírito Santo, ele é muito mais além do nosso conhecimento. Ele é muito mais além do que nós podemos pensar, falar, sentir, porque ele é verdadeiramente Deus. Aleluia! Aleluia, meus irmãos. Fique com o Pai, fique com o Filho e fique com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Até aqui falou o Senhor. Aleluia, meus irmãos. Essa palavra, ela é digna de toda aceitação. Glória a Deus. Em verdade, eu vos digo que a palavra de Deus, ela é fonte de vida para nós. A palavra de Deus
é a nossa linha de raciocínio. Aleluia. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma live. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Está alegre, regozijado nessa palavra de Deus. Compartilhe essa palavra, meus irmãos. Compartilhe, espalhe essa palavra, compartilhe. Quanto mais compartilhamento estiver dessas palavras, dessas lives, mais o evangelho vai ser espalhado. Porque esse tipo de evangelho você não ouve por aí. Mas o Espírito de Deus é que te diz nesta manhã: creia na minha palavra, porque a minha palavra, ela é vida. Amém? Chegamos mais no final. Dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. E todos os dias, nesse horário, nós estamos aqui trazendo uma palavra diretamente do céu, porque ele é o pão. A padaria do céu, ela é aberta 24 horas. Amém, meus irmãos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!